Olá, vamos apresentar para vocês um arranjo pensado para o Dia da Secretária. Então a gente tem uma espuma T9, uma base de madeira. Então primeiro eu vou começar uma cobertura de base com folhas texturadas, então vamos usar folhas lisas e folhas texturadas. Vamos colocar o Flora Life, que é o brilha-folha, para criar depois um contraste do brilhante com o rústico que eu vou estar usando por cima dessas folhas, com a Era Smilax seca. Então vamos usar o brilha-folha para fazer esse contraste de texturas. Feito isso, vamos começar a trabalhar. Primeiro com essas folhas lisas, que é a folhagem do antúrio. E com isso já ir fazendo a nossa cobertura de base. Não há necessidade de forrar absolutamente tudo com as folhas, porque a gente vai entrar com a outra textura, que são os caules das Eras Smilax. Vou usar um grampinho de arame, só para a gente poder segurar um pouco mais a folha, isso não vai aparecer. E vamos entrar agora com outra textura. Vamos fazer esse corte aqui no caule dessa folha para ela poder cortar melhor, virar melhor nos cantos do meu floral. Porque isso aqui é muito duro, então a gente tira um pouquinho. E com isso, a gente continua fazendo essa cobertura. Podemos agora entrar com essa, que já é diferente. Vou cortar aqui em cima porque a minha área de trabalho com flores será aqui. Essa textura aqui, tirando também esse pedaço. Vamos continuar, a gente pode usar sempre o recurso de recortar a folha, conforme a gente precisar. Vocês podem usar também qualquer tipo de folhagem, o interessante é que tem um certo contraste entre o texturado e o liso. Aqui vamos cortar mais um pedacinho. Mais um aqui que a gente pode pôr por dentro para dar melhor acabamento. Aí a gente precisa de... bota um grampinho por dentro e não aparece.
Feito isso, está quase toda a nossa cobertura floral já está escondido. Vamos entrar então com a textura rústica em cima das folhagens, que essa era galhos da Era Smilax seca. Então, de novo, a gente vem com o araminho de grampo. E vai dando a volta. E a gente pode fazer esse trabalho também com outro elemento, qualquer aspargo, um qualquer elemento etéreo comprido que dê para a gente ir enrolando. Eu preferi esse galho seco porque justamente faz um contraste com a folhagem e o seco. E na era da sustentabilidade que a gente está, né, de querer aproveitar todos os elementos da melhor maneira, em vez de ir para o lixo, uma vez que as folhas se secam, a gente pode reutilizar num trabalho floral como esse. Então vai dando um contraste bonito, um efeito interessante, que depois vai servir de base para um outro elemento que eu vou entrar no arranjo, que vocês vão olhar no final. Tá vendo como vai ficando interessante? Eu gosto muito de trabalhar com materiais que a gente pode reutilizar, porque na floricultura, ao invés de jogar tudo no lixo, a gente tem que aprender a trabalhar com o que dizem ser lixo e não é lixo. A gente pode aproveitar em belos trabalhos, porque tudo são texturas que a gente pode aproveitar de maneira diferente da usual, que nem essa daqui. Agora a gente apara com a tesoura um pouco os excessos, porque eu não quero que saia do trabalho. A ideia é que seja um cubo, um trabalho compacto. Então a gente vai fazer um trabalho agora com harmonia de cor análoga, do vermelho para o violeta, porque a gente está usando o vermelho da rosa, o violeta, o vermelho violáceo e o azul violáceo. Então, com 4 intensidades de cor, a gente consegue uma riqueza no trabalho e isso cria maior interesse do que uma composição totalmente monocromática. E depois eu vou entrar um pouquinho com o verde, porque eu gosto sempre de iluminar o trabalho com alguma coisa. Então, a gente vai fazer um contraste de todas essas cores que são mais frias com esse verde que é bem vivo, bem fresco. Eu vou começar o meu trabalho com as rosas spray, vermelhinhas. E vou trabalhar dessa forma na técnica de agrupamento, né, juntando sempre os elementos. Isso a gente faz com entradas e saídas, diversas alturas do mesmo elemento. Umas bem baixinhas no floral, outras mais altas. Isso faz com que o arranjo não fique totalmente chapado, dá movimento às nossas flores. Então aqui eu vou trabalhar numa proporção 8 e nessa parte, nessa outra área do floral, vou trabalhar numa proporção 3. Então nessa área a gente vai colocar menos quantidade de rosas. Lembrando sempre que deve ter entradas e saídas na composição, justamente para que ela não fique monótona. E os botõezinhos da rosa também a gente utiliza, porque é uma nova textura que a gente está criando contraste, né? Ele é espigado em contraste com a rosa que é redonda.
Tudo isso vai trazendo um charme a mais para o trabalho. Agora vamos entrar com o Lisianthus, o mini Lisianthus, na cor violeta. Também trabalhando na técnica de agrupamento. Sempre uns mais altos, outros mais baixos. E assim a gente vai preenchendo toda essa área. Nossa espuma. Lembrando sempre de usar o botão também, justamente para criar interesse, para a gente ter outra forma floral no trabalho. Um outro grupo do lado de cá. Para compensar, o peso que eu dou de um lado eu compenso com o outro. Aí para fazer isso a gente usa as proporções 8:5:3 no peso das flores. Então aqui eu fiz uma proporção 8, aqui uma proporção 3, já é suficiente. Agora eu vou entrar com esse crisântemo verde Yoko Ono, e com esse crisântemo, ao invés de fazer o trabalho de agrupamento, eu vou fazer uma formação, que na verdade é uma linha dentro do trabalho feita com o mesmo elemento. Então isso eu vou fazer um trabalho de linhas com essa espécie de crisântemo, também com entradas e saídas, uma linha mais irregular. Esse crisântemo é um elemento bastante luminoso, então ele traz realmente uma vida no trabalho, em especial porque a gente está trabalhando com cores frias, muito escuras. Então sempre é bom dar o equilíbrio ao peso e luminosidade com o contraste das flores nas cores. Então aqui eu fiz a minha formação, em alguns momentos tem uma flor só, em outros momentos a gente pode colocar duas flores, não precisa ser exatamente uma linha tão perfeita. E vamos trabalhar um pouquinho agora com o Ruscus, que já é uma folhagem brilhante, mas a gente pode deixá-la ainda mais bonita com o brilha-folha. Só nas pontinhas. E para que a gente entra com a folhagem? Para fazer um contraste de textura e de cor, né? Então o verde aqui, ele vai delimitar um pouco as flores com o verde e da outra flor, porque se a gente junta tudo, fica um monte de flor, e eu gosto sempre de utilizar o verde separando uma outra, porque assim a gente consegue emoldurar cada flor e cada flor fica com uma importância maior dentro do trabalho. Além de criar uma textura diferente. E por que eu escolhi o Ruscus também? Porque é uma folhagem bem lisa, bem verde escura, que cria todo o contraste com as flores, que são bem rústicas. Então toda a flor, o crisântemo, a rosa, são flores rústicas, e eu consigo então um contraste, uma suavidade no trabalho com o Ruscus, que é bem liso e verde escuro, que tranquiliza bastante. E vou começar agora a trabalhar com o Lisianthus rosa. Tá nessas tonalidades, que entre o vermelho e o violáceo. E toda secretária, como mulher, adora esses tons. Eu acho que rosa, roxo e vermelho são tons que causam impacto. E não tem nenhuma pessoa que receba um arranjo assim que fale, ai, que lindo. Então por isso eu escolhi essas cores, que eu acho que toda mulher adora. E eu sugiro vocês fazerem esse trabalho sempre em harmonia análoga. Qualquer que seja, mas harmonia análoga, porque como é um trabalho bem texturado, se a gente fizer monocromático, acho que perde muito do interesse. Então a gente vai conseguir justamente, o diferencial desse arranjo são as intensidades das cores que a gente está usando aqui em cima.
Então vamos trabalhar com o lisianthus, que entra na nossa harmonia como o vermelho violáceo, em várias intensidades, porque quando ele é mais brotinho, ele é mais clarinho. Então ele vai do branco até o vermelho violáceo, conforme ele vai abrindo. Então isso também é bacana a gente utilizar no nosso trabalho e mostrar que a flor passa por todo um processo de amadurecimento até chegar a uma cor realmente final. A gente só precisa tomar um pouco de cuidado quando vai utilizar essas flores mais claras dentro de um trabalho de harmonia fria, que nem essa. Por quê? Quando a flor é muito clara, tem uma luz muito grande, então o nosso olho vai diretamente para esse ponto de luz. Então a gente não pode assim, usar muitos pontos dessa flor, porque senão desvirtua, descaracteriza o nosso trabalho. Porque ela vai chamar mais atenção do que as outras flores. Sempre com entradas e saídas, para o trabalho, para a composição não ficar muito chapada. E o que eu tinha falado de luminosidade, como o nosso verde, que eu usei aqui também é muito luminoso, a gente pode colocar outra flor por cima para dar uma quebrada nessa luminosidade grande. A gente faz então um sombreamento com uma outra flor mais escura. E vou colocar agora um pouquinho dessa áster, para a gente entrar com uma outra tonalidade que vai dar um outro ritmo para o trabalho. E com isso a gente cria um ritmo de cor muito interessante. Vou colocar um pouco mais aqui. Sempre dando uma triangulada, quando a gente vai fazer 3 grupos, dá uma triangulada no trabalho para distribuir melhor as flores por toda a composição. Agora eu vou entrar com a palma verde, para a gente dar um brilho maior, desvirtuada. Por quê? Como a palma é uma flor muito espigada e muito grande, ela não é adequada na forma original para a gente trabalhar aqui. Então eu vou desvirtuar a palma e usar florzinha por florzinha dentro do trabalho de uma maneira diferente da normal. Não vou usar a palma muito aberta, porque ela é uma flor um pouco grande, então já tiraria um pouco a característica do arranjo, que são flores miúdas, e ela grande, com essa luminosidade, chamaria muita atenção. Então roubaria toda a cena das outras flores, então a gente usa ela mais fechadinha. Sempre fazendo um trabalho de entradas e saídas. E por fim, para acompanhar a cor da palma, a gente vai entrar com esse elemento que se chama asclepsia, que é justamente para combinar a cor, e ele é um elemento redondo. Como é um elemento redondo, ele traz mais tranquilidade para o nosso trabalho. Então a gente vai usar ele baixinho, não muito alto. Vou querer um pouco mais de altura. Os gladiolos. E vou fazer um outro grupo para triangular o trabalho. Finalizando,
eu vou usar 2 folhagens de Xanadu. De novo vamos usar o brilha-folha, porque sempre algo liso contrasta com o que não é liso. E eu vou utilizar essas 2 folhas por cima do trabalho, em posição de sombreamento, uma com a outra. Por fim, como a gente está querendo oferecer para vocês um trabalho de Dia das Secretárias, a gente vai entrar agora com os clips. Então eu vou utilizar o clips na harmonia que eu escolhi, o clips vermelho, para entrar na harmonia cromática. Simplesmente colocando nessa era, nesse detalhe que a gente fez aqui embaixo, em vários pontos do trabalho. Então a gente vai dando acabamento agora com os últimos clips. E com isso então a gente tem a proposta do Dia das Secretárias para vocês. Um trabalho feito sempre com muito carinho na cor que elas vão adorar, tá bom?